Hoje, introduzindo então o mês da família, nós vamos meditar sobre a família. Salmo 128, abra aí a sua Bíblia. Salmo 128. Para a nossa reflexão. Nós vamos meditar hoje sobre a família bem-aventurada. Salmo 128. Palavra do Senhor que nos diz, mesmo assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor que nos diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Louvado seja o nosso Deus. Texto já conhecido de toda a igreja, nós vamos meditar sobre a família bem-aventurada. Para tanto, nós vamos pedir o auxílio do Espírito Santo para esclarecer o nosso coração. Feche seus olhos, curva sua fronte, oração de sempre. Senhor, fala comigo para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Obrigado pela liberdade que temos de buscar o Teu nome, buscar, Senhor, a Tua vontade para nós e buscar, Senhor Deus, a verdade da Tua palavra sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, ó Pai. Supra a necessidade dos meus irmãos e irmãs que vieram sedentos pela Tua palavra, ó Pai, e que seja, Senhor Deus, um momento de edificação, um momento de crescimento, um momento de conhecimento, momento de tomada de decisões, momento, Senhor Deus, de enxergarmos, ó Pai, também as necessidades dentro dos nossos lares, ó Pai, e agirmos conforme a Tua palavra. Nos orienta, Senhor, através da Tua palavra, nos guia, Senhor Deus, nos caminhos da Tua palavra e nos ajuda, ó Pai, para que nós possamos abençoar as nossas famílias. Fala ao Teu povo, Senhor, através deste Teu servo, pecador e imperfeito, mas fala conforme o Teu querer, alcança o coração do Teu rebanho amado, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos e irmãs, família, casamento, a família concebida por Deus estão sob ataque, e a gente já tem visto isso já há algum tempo. Quando eu falo de casamento, quando eu falo de família, obviamente eu estou me referindo ao homem casado com uma mulher que podem ou não ter filhos no seu casamento. Eu tenho certeza que a maioria aqui dos irmãos já está ciente do estigma de negatividade associado ao modelo familiar estabelecido por Deus. Porque dizem que este modelo de família é um modelo tradicional e é completamente problemático, porque ela é associada a algo que hoje estão chamando de modelo patriarcal, e no sentido mais pejorativo da palavra, né? Porque insinuam que neste modelo, então, os homens oprimem, ou pior ainda, abusam das mulheres no contexto do casamento e no contexto da família. Tanto, irmãos e irmãs, que há organizações aí espalhadas pelo mundo todo que expressam como objetivos da sua atuação social no mundo a ruptura da estrutura familiar nuclear prescrita pelo Ocidente, vamos dizer assim. Então, é uma luta para mostrar que outros modelos de família são apresentados como superiores à família prescrita por Deus. Irmãos, isso aqui não é uma questão de embate, tá? Eu não estou aqui também com a intenção de polemizar. A gente sabe que por diversos motivos, diversas razões, existem famílias que são famílias diferentes. A Bíblia mostra isso, né? Você tem um modelo de família, por exemplo, lá Lázaro morando com as suas irmãs. A Bíblia não indica que nenhum deles eram casados. E é uma família que tem ali. É indiscutível. Certo? Nós temos Paulo, que não era casado, pelo menos o que indica os textos bíblicos, né? E ele fala também a respeito disso para quem vai assumir aí o episcopado, para quem almeja o episcopado, né? Ele fala que melhor seria que não casassem, mas se não consegue se conter, então que se case. Então, perceba, né, que ali a gente tem algumas estruturas de família. E aqui no nosso meio, na nossa sociedade, enfim, nós vemos também pais e mães que se tornam viúvos e cuidam
dos seus filhos sozinhos, de modo solo, né? A gente tem até o testemunho do reverendo Daniel Manuel, já falecido, que quando a sua esposa faleceu, cuidou dos seus filhos sozinho, durante toda a sua vida, até a sua morte, na verdade. Há famílias que adotam crianças, há famílias que adotam jovens, é uma outra configuração familiar, enfim. Há configurações familiares distintas, mas a Bíblia deixa uma instrução. E o que nós estamos falando aqui é um princípio de formação de família. É justamente nessa forma que eu digo que o casamento e a família estão sob ataque. Assumem tantas outras formas de família, mas esse prescrito por Deus, de começar com o homem e a mulher, e ali eles começarem ali uma família, esse está sob ataque. As outras formas não. Então, cada vez mais, algumas pessoas, inclusive na igreja, estão dando ouvidos ao mundo e rejeitando esta família por razões práticas. Olha que coisa, muitas vezes os filhos são vistos como fardos. E aí as pessoas, os motivos, né, das pessoas não quererem filhos é que eles são como fardos, eles vão tirar a liberdade, enfim, dar muito trabalho, vão influenciar no estilo de vida, vai ser um estilo de vida para o casal ali que vai ficar restrito, enfim, né. Esse, inclusive, é um dos argumentos a favor do aborto, né, que os filhos vão inibir aí a liberdade, vão inibir a autonomia pessoal. Então, irmãos, de novo, eu quero lembrar aqui, eu não estou tentando ser provocador, eu não estou querendo procurar polêmicas aqui, assuntos polêmicos para trazer à tona, mas muito do que é controverso hoje na nossa sociedade gira em torno de como nós pensamos e definimos o casamento e a família. E a nossa sociedade nos diz que a família tradicional suprime quem nós somos, a capacidade de ser quem nós somos, impedem a gente de atingir o nosso pleno potencial. Só que a palavra de Deus, ela vai num estilo completamente contrário, ela vai numa palavra completamente contrária, porque ela diz que a família concebida por Deus é uma bênção. E o Salmo 128 deixa bem claro que a família é uma realidade que a gente precisa celebrar, a família é uma realidade que a gente precisa colocar nas mãos de Deus, né? E aqui a palavra de Deus vai também destacar o contraste entre a família que está em Deus e a família que não está, a cultura em que nós vivemos. Será que essa diferença poderia ser maior? Né, irmãos? Então, antes da gente partir para o texto aqui do Salmo 128, eu queria só trazer uma breve informação para você. A gente precisa entender aí todo o contexto do Salmo, a gente entender o que são palavras de literatura sapiencial. E esse Salmo aqui é um Salmo sapiencial. Ele não é um Salmo para ser interpretado literalmente, né, como a maioria dos Salmos sapienciais. Não é ao pé da letra. O que nós estamos falando aqui são princípios básicos para uma família, né? O Salmo não está dizendo que você vai ter uma carreira brilhante, que tudo vai ser do jeito que você quer, do jeito que você almeja. O Salmo não está dizendo isso, né? Que as coisas vão ser dessa forma que você quer, só porque você faz o que está aqui no Salmo. Mas são princípios gerais que devem reger a nossa busca, são princípios gerais que devem reger o nosso conceito de família. Agora, o Salmo 128, como está escrito aqui, também é um salmo de peregrinação. Todo mundo percebeu isso? Você está aí com a Bíblia, a nova versão Almeida atualizada, né? Você vai encontrar isso aí abaixo do título, né? Do título atribuído ao salmo aí. Então, cântico de peregrinação. As famílias estavam indo para o templo, eles estavam caminhando para Jerusalém, para o templo, para oferecer sacrifício ao Senhor. E aí eles cantavam esse salmo, celebrando a família. Porque ir ao culto era um assunto de família. Participar do culto era um assunto de família. Então todo mundo partia nessas jornadas, e enquanto eles viajavam para Jerusalém, eles cantavam sobre a beleza da família. Eles cantavam e testemunhavam sobre a beleza da família. Toda a família ia adorar ao Senhor. Então, aqui nesse salmo nós encontramos 3 bênçãos que seguem uma família bem-aventurada. Então, a primeira bênção é o trabalho, lá nos versículos 1 e 2. A segunda bênção
a bênção da família em si, o versículo 3 e 4, e por último a bênção da paz, nos versículos 5 e 6. Nós vamos meditar sobre essas coisas, nós vamos meditar sobre as bênçãos que acompanham as famílias bem-aventuradas. Então, olha lá o versículo 1 e o versículo 2, deixa a sua Bíblia aberta, leia conosco. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Irmãos, existe um componente básico em ir ao culto, e esse componente é reconhecer a nossa dependência do Senhor. É por isso que o versículo 1 diz isso: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. A palavra temer aqui, no primeiro versículo, ela significa admiração, ela significa reverência. É uma ideia muito semelhante à que a gente tem lá nos provérbios, que dizem assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, exatamente. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente poderia dizer que o temor do Senhor é o princípio de um lar cristão. O temor do Senhor é o princípio de um lar cristão, onde há reverência, onde há admiração, onde há o amor a Deus, a Cristo, que são essenciais ali para uma vida familiar saudável, Então, tudo ali na sua família, como você cria os filhos, como você se relaciona com o seu cônjuge, como você se relaciona com seu pai, com a sua mãe, tudo isso deriva do seu relacionamento com Deus. Afinal de contas, nós já ouvimos isso na palavra, Se nós não amamos ao nosso irmão que está do nosso lado, como que nós podemos amar a Deus? A forma como nós nos relacionamos, então, também fala muito do nosso relacionamento com Deus. Não basta simplesmente reconhecer a existência de Deus. Se você realmente ama a Deus, você seguirá os seus mandamentos. Não foi isso que Jesus ensinou e que nós vimos recentemente? Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Ensinamentos, palavras do próprio Senhor Jesus. Então o versículo 1 reitera esse ponto aqui. Você é abençoado não apenas por temer ao Senhor, mas porque você teme e você anda nos caminhos do Senhor. Esse é o alicerce de uma família, que eu posso dizer, irmãos, uma família maravilhosa, não perfeita. Uma família maravilhosa, não perfeita. Não perfeita de acordo com os padrões do mundo, não perfeita em tudo aquilo que você gostaria talvez, mas é o princípio para uma família maravilhosa, porque é uma família de Deus, uma família que glorifica a Deus. O versículo 1 vai contextualizar como a gente lê, como que a gente entende todo esse salmo, é reconhecer a dependência de Deus, é temer a Deus e também andar nos seus caminhos. E aí a gente vai para o versículo 2, em que fala sobre o trabalho, e o trabalho demonstra também essa dependência que nós temos de Deus. Olha lá, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Eu quero chamar a sua atenção, porque o que é interessante aqui nesse versículo 2 é uma perspectiva positiva sobre o trabalho. Eu tenho ouvido algumas pregações de alguns pregadores por aí, dizendo que o trabalho é maldição, dizendo que o trabalho é uma desgraça, sabe? E olha lá, o pessoal está fazendo isso, até os comediantes aí, que se apresentam aí nos shows de comédia, enfim, estão falando a respeito disso, como se o trabalho fosse algo simplesmente penoso, ou alguma coisa fora de Deus. Eu quero lembrar você que Adão e Eva lá no Jardim do Éden, eles trabalhavam antes da queda. Eles tinham que nomear, eles tinham ali que cuidar do jardim, eles tinham que ser mordomos naquele jardim, tá certo? O trabalho em si não é ruim, o que aconteceu é que com a queda, Deus disse que o trabalho seria mais difícil, o trabalho seria árduo. O trabalho não é ruim, irmãos. O que muitas vezes torna o trabalho difícil são as pessoas com quem nós trabalhamos. Você tem que lidar com o ser humano, as coisas que não acontecem do jeito que a gente gostaria. A maldição do pecado é que dificulta o trabalho. Mas existe um outro lado do trabalho, que é o prazer que advém de você trabalhar arduamente e você receber os frutos desse esforço. E isso Deus compartilha conosco, Irmãos, trabalhar é a forma que a Bíblia nos dá para a prosperidade. E isso dentro de uma família tem que ser um valor também fundamental. Uma pergunta que sempre aparece, sempre, em todo contexto aparece, se o cristão pode jogar nas loterias.
deixa eu falar uma coisa para você, né, bem claro. A Bíblia não proíbe, não. A Bíblia não proíbe. Você não vai encontrar um versículo, não jogue na Mega Sena, não jogue, né? Não jogue. Não tem, não tem. Agora, a Bíblia tem vários princípios que deixam muito claro que Deus não se agrada daqueles que buscam enriquecer facilmente. Daqueles que empenham dinheiro naquilo que não é pão. Então, olha lá, a Bíblia tem vários preceitos a respeito disso. Quando a Bíblia fala de sorteio, né, porque algumas pessoas lembram aí do sorteio entre os apóstolos, né, para escolher quem seria o substituto de Judas, foi sorteado, viu, irmãos? Foi sorteio mesmo, eles lançaram sortes ali entre os irmãos para ver quem ia assumir o lugar de Judas. Aquele sorteio não tinha valores envolvidos, não era uma aposta. Era um sorteio entre duas pessoas que eram testemunhas oculares do ministério de Jesus. E os dois foram trabalhar, só que um ia fazer parte do grupo de 12 e o outro não, só isso. Certo? Lançaram sortes sobre as roupas de Jesus para ver quem ia ficar, enfim. A Bíblia ela relata várias coisas nesse sentido, mas o que eu quero dizer aqui é que o trabalho sempre foi o modo para prosperar, que a Bíblia valida. E há algo gratificante em ganhar a vida honestamente. O trabalho árduo pode ser muito atraente, porque as pessoas admiram trabalhadores, hein? Então você pode olhar, você que está aí com a sua esposa, com o seu esposo, né? Admira o trabalho que faz. Quem está procurando namorado, namorada, se você não é uma pessoa que foi, né, como eu posso dizer assim, você não é uma pessoa favorecida visual. Irmãos, eu estou tentando não falar o que vocês estão pensando, né? Mas, né, se não é favorecido visual, trabalha, porque você vai se tornar atraente, né? A pessoa vai te admirar porque você é uma pessoa trabalhadora e isso vai ser muito atraente. Perceba isso. Um dia as próprias crianças vão admirar os pais que levam o seu trabalho a sério. Quantas vezes você já ouviu aí testemunho de jovens, né, falando a respeito do trabalho árduo dos pais? Porque ganhar a vida honestamente para prover a casa agrada a Deus. Ganhar a vida honestamente, isso agrada a Deus. E agradar a Deus é a nossa alegria. E o que a palavra de Deus nos diz? Lá em Provérbios 15, o verso 13, né? O coração alegre aformoseia o rosto. Então trabalha aí, agrade a Deus, né? E você vai ficar uma pessoa mais bonita também, mais atraente. Mas o trabalho é um fundamento para uma família feliz, tá? Segundo lugar, a bênção da família. Olha o versículo 3º e o 4º aí comigo, ó. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, esses versículos aqui, eles são direcionados dentro desse contexto aos maridos. Eu posso ver isso aqui porque o versículo 3º fala sobre a sua esposa e o versículo 4º fala o homem que teme ao Senhor será abençoado. Agora, olha aí o que resulta desse trabalho árduo, né? A esposa será como uma videira frutífera no interior da sua casa, os filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Quando os homens assumem seus papéis como maridos, como pais, eles tornam-se bênçãos para as suas famílias. O salmista não está dizendo que o bem-estar todo repousa unicamente sobre os ombros dos maridos, porque afinal de contas eles também erram, eles também pecam, eles também cometem erros, mas lembre-se que nós estamos falando de princípios fundamentais. A gente pode assumir esses princípios para todos dentro da nossa casa. Nós estamos aplicando esses princípios gerais aqui. Se dentro de uma família que começou assim, o homem se unindo com a sua esposa, se essa esposa e esses filhos assumem seus papéis, a família toda é abençoada. Assim como os homens que assumem os seus papéis de maridos, de pais, também vai beneficiar a família toda. E eu acho que isso é um ponto inegável, irmãos. O nosso país aqui é um dos países campeões com um problema de ausência paterna. Você entendeu? Você está por dentro de tudo isso? O nosso país é um dos campeões no mundo em ausência
paterna. Basta que você pesquise aí sobre os danos que são causados por causa de homens que não assumem o papel que Deus lhes deu, assim como também as mulheres, assim como os filhos também. E, ironicamente, homens que abandonam as suas casas, eles acham que eles estão fazendo bem para eles mesmos. Eles acreditam que eles estão fazendo o melhor para si. Eles acreditam que as suas vidas serão melhores ao rejeitarem os seus papéis dentro de casa. Mas o que é interessante aqui, no versículo 4, é que o salmista nos diz que assim que o homem é abençoado, assim como com o trabalho, como fruto do seu trabalho, as coisas em casa, a família em casa vai bem. Então, Deus abençoa aí aos irmãos por meio das suas esposas, dos seus filhos. Essa mensagem é direcionada mesmo aos maridos. Há alegria, há felicidade indizível que vem de ser um marido e de ser um pai amoroso. A sua esposa, os seus filhos não são um fardo, não são dificuldades, são bênçãos que vêm de Deus. A felicidade duradoura não vem de fora da família, né? Será que dá para a gente entender isso? Você que não tem namorada ainda, já saiba disso para o futuro, tá? Então, não há felicidade fora da família, porque a família se torna uma fonte de bênção que é dada por Deus. E se não há prazer na família, alguma coisa está errada. Se não há prazer em estar com a família, há algo muito errado. E que precisa ser tratado, irmãos. Porque a família é uma bênção que vem de Deus. Terceiro e último lugar, a bênção da paz. Olha o versículo 5º e o versículo 6º do texto que nós lemos. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. As bênçãos dedicadas a uma família de Deus se estendem ao povo de Deus. Perceba isso. Perceba isso. Nós não estamos falando de bênção de riqueza, coisa material. Nós estamos falando das bênçãos espirituais. As bênçãos que fluem de Deus através da família para a igreja. Vamos pensar aqui nesse contexto. A família é alicerce da igreja, irmãos. E nós temos falado isso. Assim como a família foi o alicerce da nação de Israel, como é que Deus começou o povo de Israel? Através de um quê? Como é que Deus começou o povo de Israel? Através de uma família, irmãos. Como é que Jesus veio a esse mundo? Como é que Deus iniciou o plano de salvação agora de forma carnal? Como é que Jesus veio a esse mundo? Através do quê? Através de uma família. O nascimento foi diferente, a concepção foi diferente, mas ele nasceu num seio familiar, com um pai e uma mãe. Isso é uma baita de uma informação para nós. Como Deus valoriza a família. Por isso, o salmista passa a falar da família nos versículos 3 e no versículo 4. Passa disso para a comunidade agora de adoradores no versículo 5º e no 6º. Tem um comentário bíblico, eu não lembro agora qual que é o nome do comentarista, mas ele disse que o Salmo 128 encoraja o indivíduo a contribuir para a edificação do reino de Deus. Olha lá, vivendo uma vida justa na presença de Deus. Por meio dele, a sua família está estabelecida por meio de Deus e estenderá essa bênção para todo o povo de Deus. Conduzir a família ao Senhor abençoa o corpo de crentes, edifica a igreja. A fidelidade a Deus, a fidelidade à palavra de Deus também significa uma proteção para a igreja. Então pensa aí você, que está aí com seus filhos, que está aí com a sua família, você está protegendo também o futuro da igreja quando você ensina a palavra de Deus aos seus filhos. A forma como você cria, a forma como você fala, a forma como você se relaciona com a sua família, não afeta só a sua família, mas afeta também as pessoas ao seu redor. E quanto àqueles que não têm filhos em casa, aqueles que são solteiros, aqueles que já estão viúvos, a igreja precisa de vocês da mesma forma, irmãos. O desempenho aqui desse papel também é vital aqui na igreja, na nossa denominação, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e em algumas outras também. Sempre que uma criança é batizada, a congregação faz um voto para auxiliar os pais na conduta dos filhos, na criação dos filhos. Não é isso que eu falo aqui?
Não é isso que a gente ouviu já várias vezes? Eu falo sempre quando tem o batismo de uma criança, né? Que é todo mundo compadre, todo mundo comadre, todo mundo aqui. Não tem padrinho, não. Não tem padrinho. A gente tem a igreja toda assumindo essa responsabilidade. Por favor, levem esses votos a sério. Nós temos que levar esses votos a sério. Eu sei que é difícil saber exatamente como ajudar, né? Pais cujos filhos já saíram de casa, pais que são viúvos já, especialmente os filhos que já foram criados aí até a vida adulta, mas a todos os irmãos aqui, incentivem aqueles de nós que ainda não tiveram essa experiência. Eu estou falando por mim mesmo, nos ajude. Eu não posso falar por todos os irmãos e irmãs aqui que têm filhos pequenos, mas eu posso falar por mim e pela minha esposa. Nós precisamos da ajuda dos irmãos. Muitas vezes a gente até nem sabe o que a gente está fazendo, porque a gente vai lá por tentativa e erro, irmãos. E a experiência vem com a idade, a experiência vem com a criação. E aqui seria maravilhoso poder compartilhar esses ensinamentos com a gente. Faça isso com gentileza, faça isso com amor, porque hoje em dia também pesa uma insegurança total na vida de pais que estão criando filhos pequenos ali, né? De não saber criar, de não saber se está fazendo a coisa certa, se está criando bem os seus filhos. Mas todos os irmãos aí, solteiros, casados, enfim, sem filhos, por favor, participem da vida das nossas crianças. Por algum motivo as crianças admiram também as pessoas que não são seus pais. E isso é Deus que coloca no coração. Você pode executar uma influência muito positiva, divina, sobre a vida dos filhos aqui da igreja. Os pais precisam de todos aqui para reforçar a verdade da palavra de Deus para os seus filhos. E Deus colocou, inclusive, né, as pessoas, quem está solteiro, colocou jovens casais para poder cuidar das crianças, para poder cuidar dos adolescentes. Isso é um mandato de Deus, isso é vocação de Deus, essa é a beleza da igreja. Isso significa poder levar uma conversa com um adolescente aí, de vez em quando, com um jovem, quando ele tiver com algumas dúvidas, um período difícil. Os pais não precisam ter medo de pedir ajuda na igreja. Há pessoas aí ao redor que podem ajudar a conduzir os seus filhos. A gente vai sendo conduzido junto para a paz. Como é a paz aqui que está sendo prometida aqui no final desse texto. Essa é a beleza da igreja. No fim das contas, não é essa a congregação que a gente quer, a comunidade que nós almejamos, uma comunidade onde a gente possa ligar para as pessoas e pedir ajuda, onde a gente pode compartilhar as nossas dificuldades e receber um apoio. Nós não queremos todos fazer parte de uma igreja onde as pessoas se importam umas com as outras. Ore para que esse seja o caso aqui da IPI do Jabaquara. É esse o tipo de ambiente cristão que a gente quer criar aos filhos. É esse o ambiente que nós queremos ver os filhos dos filhos. E aqui nós temos irmãos que já vivem ou viveram essa realidade aqui. Criar os filhos e os filhos deles nesse ambiente da igreja é o que nós desejamos, é o que vai também nos abençoar. Bênção, prosperidade, paz. Irmãos, tudo isso são resultados de famílias com laços profundos ali entre si. É assim que a gente alcança a paz na vida da igreja. A igreja tem paz quando as pessoas confiam no Senhor para poder obter a força. E aqui este salmo ensina que é bem-aventurado aquele que teme e anda nos caminhos do Senhor. Você não diz que a sua família é uma bênção só porque você é crente, né? Mas Cristo molda o seu coração, Cristo molda a forma como você vê a sua família. E essa visão da sua família deriva da sua fé em Cristo, porque criar a família também é uma jornada espiritual. Sabe, um dos problemas que a gente tem é justamente esse, né? A gente transferir a responsabilidade espiritual, às vezes até para a própria igreja. Mas nós temos uma jornada para andar com as nossas famílias também, irmãos. Talvez você esteja aí pensando que você falhou nessa forma, mas você pode ainda mostrar para a sua família, para os seus filhos, a obra que Deus realizou na sua vida. E eu tenho certeza que isso terá um impacto profundo. Você pode até pensar em pedir perdão por não ter notado Cristo antes, por não ter mostrado Cristo antes
A sua caminhada com Cristo vai lhe permitir talvez enxergar nisso, mas além de Cristo, uma família pode ser uma bênção, uma família pode ser abençoada se ela seguir os preceitos de Deus. Irmãos, por que uma pessoa deixaria a sua família? Nós já estamos partindo para o encerramento. Por que uma pessoa deixaria a sua família? Por que uma pessoa abandonaria a sua família? Né? Porque um pai abandonaria a sua família? Porque ele não deveria abandonar porque isso tem um impacto negativo na sociedade. Você sabe que isso é um argumento muito fraco? Ninguém se importa com a sociedade. As pessoas se importam consigo mesmas. Faz sentido a gente olhar isso como cristão. O temor do Senhor, confiar em Cristo para a sua salvação, levar a sua família a ser uma família que glorifica a Deus, é assumir parte em um projeto que é um projeto que é de Deus, não é seu. Você vai abandonar um projeto de Deus? Você vai abandonar a fonte da alegria, do prazer que Deus colocou para você? Grande parte da controvérsia do nosso mundo gira em torno da definição bíblica de casamento, de família, né? A gente tem o aborto, a gente tem a autonomia pessoal, a gente tem os próprios desejos, enfim, tudo isso se opõe à família como Deus pensou, porque o mundo acredita que acatar o plano de Deus vai deixar você, você vai abrir mão da sua felicidade, você vai abrir mão da sua alegria. O mundo ensina que a capacidade de nos fazer felizes é a nossa autonomia. Quanto mais autônomo a gente for, mais felizes nós seremos. O mundo não acredita que confiar em Cristo pode trazer felicidade. Mas eu repito as palavras do Salmo 128. Bem-aventurado. Essa expressão significa o quê? Feliz. Feliz. Aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos, aquele que anda nos seus preceitos. Irmãos e irmãs, se a gente submete a nossa família à vontade de Deus, essa vida tem grandes chances de provar então essa felicidade. A família não é só um apêndice do corpo, é uma obra de Deus para a sua vida. Assuma isso, assuma com esmero, assuma com vontade. É um privilégio. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma família. Abraçar a Cristo pela fé e aceitar os papéis que Deus nos deu está ali na base da busca dessa felicidade. Como eu disse, isso não significa que você vai ter uma vida perfeita, mas significa que vai ter uma vida que glorifica a Deus. Está na hora de santificar a família de novo. Está na hora da gente colocar o joelho no chão pelas nossas famílias. Está na hora da gente buscar e clamar e crer que Deus é a solução para as nossas famílias. Porque bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu oro a Deus, irmãos, para que as nossas famílias sejam famílias bem-aventuradas, famílias felizes, famílias que seguem juntas ao encontro do Senhor. Feche seus olhos, curva a sua fronte, vamos orar. Senhor, a Tua palavra hoje parte de um texto que tantas vezes, Senhor, já foi tratado, tantas vezes já foi lido, tantas vezes meditado, tantas vezes ensinado, ó Pai, em tantos contextos, dentro da Tua casa, fora da Tua casa, em visitas, em encontros, em reuniões, meu Deus. Mas nós cremos que a Tua palavra é fonte inesgotável, ó Pai, de conhecimento, fonte inesgotável de inspiração, para que nós possamos seguir as nossas vidas, meu Deus. E hoje, Pai, iniciando esse mês da família aqui na Tua igreja, nós queremos, ó Pai, colocar as nossas famílias no Teu altar e pedir que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender que o temor do Senhor é o princípio para as nossas famílias.
O temor do Senhor e andar nos teus caminhos é aquilo que realmente fará a diferença em relação a tantas outras famílias, ó Pai, que ainda buscam formas de serem felizes, que ainda acreditam que a felicidade está fora do seio familiar, que a felicidade está fora, Senhor Deus, do prazer, ó Pai, com o esposo, com a esposa e com os filhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, ó Pai, para que a nossa realidade seja uma realidade diferente, para que a nossa realidade ainda pregue para o mundo, ó Pai, que faz sentido levarmos as nossas famílias, ó Pai, ao Teu altar, criarmos os nossos filhos debaixo, Senhor Deus, da Tua proteção, debaixo dos Teus cuidados, e ainda, Senhor Deus, assumir nos nossos casamentos, ó Pai, a Tua presença, a guia do Senhor sobre nós. Nos ajuda, Deus, para que nós possamos honrar os compromissos feitos um dia. Nos ajuda mais uma vez, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.